Grandfell abriu devagar uma mensagem dourada selada com uma autoridade impossível de ignorar, e no momento em que seus olhos passaram pelo conteúdo, sua testa se contraiu. Era uma carta da Magic Tower, e o peso dela já era óbvio antes mesmo que uma única palavra fosse dita em voz alta. A própria mensagem praticamente gritava desastre. O significado era dolorosamente simples e brutalmente urgente. Você pode retornar à torre imediatamente? Não havia cerimônia nenhuma, nem palavras desperdiçadas, só a pressão cortante de uma emergência em andamento. From, um jovem mago tomado pelo medo, tremia onde estava. Mesmo em silêncio, o terror no rosto dele dizia tudo. Seus pensamentos tremiam tanto quanto seu corpo, e a atmosfera ao redor estava tão tensa que parecia difícil até respirar. Este é o pior desastre da história registrada, murmurou Lioisiol em voz baixa. As palavras saíram pesadas e tensas, mas mesmo assim carregavam a certeza assustadora de alguém que já tinha entendido quanto aquela situação estava além do normal. No momento em que percebeu que aquilo não era só um problema, mas uma verdadeira calamidade, ele gritou mentalmente com o homem que controlava seu corpo. Seus pensamentos explodiram num protesto desesperado, tentando impedir o que ele temia que fosse acontecer em seguida. Por favor, para com isso. Se você fizer isso, não vai ter mais volta depois. O aviso dele era cru e urgente, o tipo de súplica que alguém faz quando sabe que o próximo passo vai mudar tudo de uma vez por todas. Mas Grandfell continuou frio e absoluto, seguindo em frente sem oferecer nenhuma palavra de resposta. Seus passos não vacilaram. Enquanto avançava, a lembrança de seu decreto anterior voltou com força total, tão nítida e pesada que abafou todo o resto. De hoje em diante, você é a Leaf of Four Seasons, Cad. A declaração ecoou como uma sentença gravada no próprio destino, e as telas do sistema imediatamente começaram a piscar em frenesi, reagindo como se o mundo inteiro tivesse reconhecido a importância daquele momento. O novo nome do espírito, Leaf of Four Seasons, Cad, foi oficialmente registrado. No mesmo instante, o espírito evoluiu direto para uma classe especial, ultrapassando muito além de um crescimento comum. Aquele nome lendário se espalhou pelo espírito Helm de Aquina como um trovão cortando o céu. O pequeno espírito corou, completamente dominado pela força que estava transbordando nela. Um poder tão imenso, e ainda assim é um nome tão gentil, disse ela, parecendo ao mesmo tempo tímida e profundamente tocada, como se o calor por trás daquele nome significasse ainda mais do que o próprio poder. Obrigada, Master, disse ela com sinceridade do fundo do coração. Enquanto isso, Lioisiol chorava lágrimas imaginárias de vergonha dentro da própria cabeça, convencido de que poderia realmente morrer de constrangimento. Então a cena mudou, puxando a história de volta para Magic Tower algumas horas antes. Grandfell confirmou aquilo friamente com sua calma distante de sempre. Nomear o espírito. Ele falou essas palavras como se fosse apenas mais uma tarefa a resolver, enquanto todo o resto entendia que aquela decisão carregava consequências muito maiores do que parecia à primeira vista. Uma garota de cabelo vermelho respondeu na mesma hora, num tom afiado e direto. Sim. Correm rumores de que você é o contratante de uma deusa sem nome. A alma de Lioisiol praticamente engasgou de horror. Não existe segredo nenhum nesse Spirit Helm? Ainda calma, ela continuou explicando que espíritos contratados ascendem a um plano superior quando recebem um nome formal adequado. Além disso, seu espírito é uma semente brotada da Old Tree. Ele tem potencial para se tornar uma existência de classe especial, algo que ultrapassa muitos limites normais da maioria dos espíritos. Quem estava diante dele era ninguém menos que Pantarrote, uma Spirit Magé de alto escalão da torre, e ela continuou a explicação como uma professora paciente e determinada a não deixar nada mal explicado. Achei que você deveria saber, disse Pantarrote. Lioisiol organizou rapidamente a situação na cabeça. Certo, entendi. Eu só preciso dar um nome para ele. Mas então uma percepção terrível o atingiu de uma vez. Espera, peraí. Grandfell era um personagem que ele tinha criado na fase mais vergonhosamente ed da adolescência. O que significava, claro, que o senso de Grandfell para dar nomes era de algum jeito ainda pior do que o surto dramático de fantasia sombria de um aluno do fundamental.
Só de pensar nisso, Liu Xiao já queria desaparecer de tanta vergonha antecipada. Mas Grandfell simplesmente falou com uma voz baixa e composta, como se estivesse anunciando algo perfeitamente razoável. The Leaf of Four Seasons, CAD. No instante em que o nome saiu de sua boca, Liu Xiao apertou o peito com uma dor fantasma, como se a própria alma tivesse levado um golpe direto. Eu sabia, pensou ele em desespero. Por que precisa ser tão longo, tão floreado e tão dramaticamente desnecessário? Soava exatamente como o tipo de nome que alguém inventaria tentando parecer estiloso demais. Agora todo espírito no Spirit Realm saberia que aquele nome absurdamente vergonhoso pertencia ao seu contratado. Sem se incomodar nem um pouco com isso, Grandfell mudou de assunto como se nada constrangedor tivesse acontecido. Muito bem. Qual é a situação atual em Aquina? Ian e Kadad se curvaram respeitosamente antes de relatar que a Overlord Magic Tower na Manhã Mine havia sido ativada e agora estava liberando todo o seu poder. Em voz baixa, ela acrescentou, está fazendo chover destruição de mana sobre as hordas demoníacas. Só a imagem já bastava para fazer a escala da batalha parecer real, como se o próprio céu tivesse virado uma arma. As lembranças dos aldeões passaram pela mente de Liu Xiao em sequência, e cada rosto trouxe de volta o peso do que estava em jogo. Então o espírito ofereceu sua conclusão em silêncio, como se tentasse acalmar o medo que crescia no ambiente. Os civis inocentes próximos estão seguros sob sua proteção, disse ela. Depois continuou seu relatório num tom mais solene. Até a Old Tree já se manifestou. A escala do evento já não era mais algo que pudesse ser tratado como uma batalha isolada. Aquina está passando por uma transformação milagrosa, e tudo isso é graças a você, Master. Mas no instante em que o elogio se assentou, Ian hesitou. Sua voz começou a tremer levemente, e só essa hesitação já deixava claro que as próximas palavras não seriam boas. No entanto, os demônios estão revidando com uma ferocidade aterrorizante. Os 3 Demon Kings, todos entraram em fúria ao mesmo tempo. A frase caiu como uma lâmina gelada, e o clima da sala despencou na hora. Os pensamentos de Liu Xiao dispararam imediatamente. 3 monstros no nível de Decarabia de Frost City? Só de imaginar tanto poder reunido num só lugar, seu estômago revirou de medo. Uma guerra caótica em escala total está prestes a explodir bem aqui, percebeu ele. Aquilo já não era mais questão de um inimigo perigoso ou de uma região instável. Tudo estava girando rumo a um desastre aberto. Então outra verdade terrível o atingiu. Se isso estava acontecendo ali, significava que as fendas dos 3 Demon Kings também estavam se abrindo na Terra. A percepção bateu pesado, porque o perigo já não estava mais distante. Ele estava vindo para os 2 mundos ao mesmo tempo. Grandfell deu um passo à frente e assumiu o comando da cena com a força calma de alguém que já estava preparado para o pior. Eu entendo, disse ele, com a voz baixa e firme, silenciando instantaneamente a sala ao redor. Ian, limpe o perímetro. A ordem saiu sem hesitação, direta e absoluta, sem deixar espaço para dúvidas sobre o que precisava acontecer em seguida. Ian Kadad respondeu imediatamente. Sim, meu senhor. A magia explodiu ao redor dela enquanto lançava seu feitiço, e a cena deixou Liu Xiao completamente atordoado. Espera, todas essas folhas caídas eram monstros? Antes que ele pudesse processar tudo, a voz de Grandfell ficou mais grave, carregada de uma determinação sombria que tornou impossível ignorar a realidade da batalha que se aproximava. Vamos voltar. Está na hora de nos prepararmos para a guerra. As palavras caíram com uma frieza definitiva, e quase no mesmo instante um alerta do sistema apareceu como se estivesse respondendo à própria declaração. Atualização do sistema em andamento. 3 Demon Kings. Rift 1 adicionada. Rift 2 adicionada. Rift 3 adicionada. A internet explodiu no segundo em que o aviso se espalhou. Comentários inundaram todas as telas num frenesi que parecia loucura coletiva. Que diabos é isso? 3 Demon Kings de uma vez? Agora a gente tá realmente acabado? Dentro da sala de controle, um funcionário encarava o monitor com suor escorrendo pesado pela testa.
Isto é uma emergência de código vermelho, disse ele, com a voz travando enquanto o rosto ficava pálido. As 3 fendas estão escalando ao mesmo tempo. Até falar aquilo em voz alta fazia a situação parecer irreal. A taxa de colapso está subindo mais rápido do que qualquer coisa que já vimos num cenário normal de Mana Recap. Progresso do colapso, 3%. O funcionário mal conseguiu pronunciar as palavras enquanto o sistema projetava uma estatística horrível atrás da outra diante deles. Análise de nível recomendado concluída. Rank 67, Demon King Enduzias. Nível recomendado, 820. Só aqueles números já bastavam para fazer a sala inteira ficar em silêncio, mas antes que alguém pudesse absorver aquilo, a tela avançou e revelou o próximo pesadelo que os aguardava. Rank 66, Demon King Cimeris. Rank 64, Demon King Flaurus. Os nomes apareceram um após o outro como uma sentença de morte sendo lida em voz alta, cada um mais pesado do que o anterior. Nível recomendado, 850. Os valores eram tão absurdos que mal pareciam reais. Ao lado dele, um novato de cabelo preto começou a entrar em pânico, com a compostura se quebrando diante da pura impossibilidade do que estavam vendo. Senhor, o que a gente vai fazer? Será que o chefe realmente consegue parar uma coisa dessas? Estamos falando dos lendários 72 deuses demônio aqui. O sênior de cabelo castanho não disse nada no começo. Só rangeu os dentes, arregalou os olhos em horror, e aquele silêncio foi mais assustador do que qualquer resposta poderia ser. O analista de óculos gritou de repente. Chefe, a atualização de Aquina destruiu completamente nossos modelos preditivos. Todas as hipóteses que tínhamos foram quebradas agora. A voz dele estava tensa e afiada, carregando o pânico de alguém vendo toda a certeza desmoronar em tempo real. O chefe digitou freneticamente, porque já tinha tomado sua decisão. Só existe uma pessoa capaz de enfrentar essa calamidade. Liu Xiao. O rosto do novato perdeu toda a cor no instante em que o nome saiu da boca dele. Mas nem mesmo Liu Xiao consegue enfrentar 3 fendas de Demon King sozinho ao mesmo tempo. O chefe não hesitou nem por um segundo. Então vamos fazer ele encarar isso, custe o que custar. A tela se acendeu com um brilho agressivo enquanto fluxos de dados começavam a ser transferidos em alta velocidade. Linhas de informações sigilosas surgiam uma atrás da outra, deixando a sala, que já estava tensa, ainda mais gelada quando todos perceberam que algo sem volta estava acontecendo. O novato quase gritou, incrédulo. Você acabou de enviar dados sigilosos do inimigo para o player Liu Xiao? A voz dele falhou de choque, e a pergunta ecoou pela sala como uma acusação que ninguém estava pronto para responder. Dar inteligência especial a um player é uma violação direta da doutrina da justiça. O chefe respondeu com uma voz fria e seca. Eu vou assumir toda a responsabilidade. Então ele voltou os olhos para o monitor, com o olhar queimando de um desespero tão feroz que parecia raiva. A sobrevivência da Terra está por um fio. Quem diabos se importa com regras agora? As palavras caíram pesadas na sala. Depois disso, ninguém disse mais nada. Um silêncio esmagador se instalou sobre todos, carregado de medo e de uma compreensão relutante. O chefe abaixou levemente a cabeça e sussurrou uma oração para o vazio digital que zumbia ao redor, como se estivesse falando com as próprias telas. Por favor, salve-nos. Foi baixo, quase engolido pelas máquinas, mas todo mundo que estava perto ouviu. Não. Salve toda a humanidade, Liu Xiao. Em outro lugar, o sol sangrava vermelho no horizonte enquanto o fim da tarde escurecia para algo muito mais ameaçador. A luz que desaparecia parecia menos um pôr do sol e mais um aviso de que a noite estava trazendo desastre junto. Grandfell estudou o celular em silêncio, com a mente funcionando num foco afiado como lâmina. Dados detalhados do inimigo. Cada linha, cada número, cada anotação foi absorvida sem desperdício, e sua expressão continuou calma mesmo com o peso da situação apertando ao redor dele. Isto vai ser útil, disse ele para si mesmo em voz baixa e controlada. Ao fundo, uma transmissão jornalística murmurava perto de seu ouvido, enquanto sua respiração ficava mais pesada, não por medo, mas pela pressão do tempo escapando.
Eu preciso me mover mais rápido. Na transmissão, a âncora anunciou que, graças ao player Lewis Yol, o incidente de Man tinha sido resolvido com segurança. A reportagem seguiu dizendo que os cidadãos voltaram à rotina de sempre, desfrutando de uma paz frágil que acreditavam que duraria mais um pouco. Mas eles não faziam ideia de que o verdadeiro pesadelo estava só começando. Aquela calma breve não passava do silêncio antes de algo muito pior, e a distância entre o alívio do público e a verdade tornava o desastre que vinha ainda mais cruel. A transmissão sombria continuou, mas no instante em que a atualização sobre os Demon King chegou ao público, a ansiedade se espalhou pelo mundo como fogo. O medo correu mais rápido que a razão, e num instante incontáveis pessoas sentiram o mesmo gelo se instalar no coração. A âncora do jornal fez abertamente a pergunta que estava na cabeça de todo mundo. A humanidade conseguiria sobreviver a outra catástrofe como essa? Enquanto isso, Grandfell Claude Arpeus Romeu vinha treinando o corpo em silêncio desde o instante em que o anúncio caiu, como se já tivesse aceitado o que precisava vir depois. Então, sem aviso, a interface holográfica do sistema se acendeu diante dele. Uma penalty quest havia aparecido, acionada pelo estado enfraquecido de seu corpo, com letras brilhantes exibindo aquela clareza impiedosa que só o sistema conseguia mostrar. Corra 20 quilômetros. 1000 flexões. 300 saltos. Concluído. Meta diária alcançada. Lewis Yol puxava o ar em respirações falhas, com o corpo inteiro gritando de dor, mas ainda assim tinha conseguido empurrar seus status até o limite absoluto possível neste cenário de leveling mana. Grandfell Claude Arpeus Romeu se levantou devagar e falou em tom de comando. Janela de status. Na mesma hora, a tela azul do sistema surgiu diante dele, lançando uma luz pálida sobre seu rosto enquanto revelava a medida completa de seu poder atual. Lewis Yol examinou os dados com frieza total. Sem empolgação, sem alívio, só análise calma. A esta altura, cada número importava, e cada pequeno ganho precisava ser pesado diante da escala do desastre que o aguardava. Level 390. Agora ele já estava dentro da faixa de ranking, o que significava que a fase de evolução explosiva e acelerada tinha acabado. Mas isso já não importava como antes. Ele não estava mais apenas farmando pontos de experiência. Agora estava se preparando para a guerra. Um casaco branco impecável se materializou atrás dele, puro e imaculado, quase brilhando na luz fraca. O sistema soou um alerta de alto nível. Casaco branco de grau especial. Requisito de level, 350. Aquilo não era só equipamento. Parecia prova de que ele tinha entrado num patamar maior de poder. No dedo dele, um Vortex Signe Ring de grau especial feito para o level 350 começou a brilhar com uma luz profunda e constante. O anel vibrava com uma força contida, como se ele também soubesse que o momento de hesitar já tinha passado. Grandfell Claude Arpeus Romeu estava ali em todo o seu esplendor, cada parte de si pronta para a batalha, com os olhos queimando numa determinação silenciosa. Já não havia nenhuma dúvida em sua expressão. Ele parecia um homem que já tinha escolhido seu caminho e aceitado o preço disso. Com isso, estou pronto. Que a caçada comece. Sem a menor hesitação, ele avançou, envolto numa confiança feroz e absoluta que fazia até o ar ao redor parecer ficar tenso em resposta. Pouco tempo depois, o céu acima de Frost escureceu, não por nuvens de tempestade, mas por um imenso enxame de corujas mensageiras cruzando lá no alto. As asas cobriram o céu em movimento, transformando a cena em algo estranho, grandioso e impossível de ignorar. Lá nos campos, os trabalhadores pararam o que estavam fazendo e ergueram os olhos devagar, em silêncio e choque. O espanto foi se espalhando de rosto em rosto enquanto o clima ficava pesado, e todos sentiram ao mesmo tempo que aquilo que estavam vendo não era uma notícia comum, mas o primeiro movimento da guerra. Em outro lugar, uma porta foi aberta com tanta força que bateu na parede. Um mensageiro entrou correndo, segurando uma folha com ordens urgentes em mãos trêmulas. O comando era claro e imediato: interromper a construção de mais uma fortaleza antes que ainda mais recursos fossem desperdiçados. Lá longe, no arquipélago de Yusa, Kiz e Lois ergueram os olhos bem a tempo de ver um pergaminho caindo do céu.
A mensagem chegou com um timing perfeito, quase como se o próprio vento tivesse recebido a ordem de colocá-la diretamente nas mãos deles. O conteúdo não deixava espaço para dúvida. O campo de batalha estava pronto. A hora da guerra finalmente tinha chegado. Era o tipo de mensagem que mudava o significado de cada respiração depois de ser lida. De volta a Magic Tower, o silêncio pesava como chuva até que Marcelo, perdido em pensamentos, sentiu algo mudar. Foi sutil no começo, mais instinto do que som, mas já bastou para puxar sua atenção para longe de todo o resto num instante. A expressão dele escureceu no momento em que notou a coruja esperando do lado de fora da janela. A quietude da ave, o momento em que ela chegou e a sensação no ar já diziam, antes mesmo de ele tocar a mensagem, que aquilo não era uma convocação qualquer. A carta se desenrolou sozinha, brilhando com linhas de texto mágico que flutuavam com um brilho antinatural. Cada palavra brilhava como uma ordem marcada no ar, impossível de interpretar errado e impossível de ignorar. A hora da vingança é agora. A frase era curta, mas carregava todo o peso de uma raiva antiga, de promessas enterradas e de sangue que ainda não tinha sido cobrado. Saia da torre. As palavras brilhantes foram desaparecendo aos poucos, marcando o verdadeiro começo da Grande Guerra. Os lábios de Marcelo se curvaram num pequeno sorriso satisfeito, daquele tipo que nasce quando alguém finalmente ouve o chamado que estava esperando. Não muito depois, um exército de guerreiros blindados começou a aparecer no ponto de encontro em ondas constantes. O aço brilhava, os estandartes balançavam, e a força reunida parecia menos uma mobilização militar e mais uma lenda tomando forma antes mesmo da batalha começar. Kiz e Lois chegaram rápido, ficando em silêncio como sombras na beira do campo enquanto observavam a tempestade se formar ao redor. Marcelo veio logo depois, seguido por uma impressionante fileira de magos cuja simples presença deixava o ambiente mais denso e perigoso. Uma voz poderosa ecoou por toda a área. Estávamos esperando por vocês. Ao mesmo tempo, o sistema lançou um alerta vermelho no alto, banhando as forças reunidas numa luz de aviso agressiva que fazia cada nervo ficar à flor da pele. Fendas tridimensionais estavam se rasgando em tempo real, cortando o espaço com uma instabilidade violenta. No noticiário ao vivo, os apresentadores relataram com vozes abaladas que as previsões de ameaça da associação tinham se tornado completamente inúteis diante do que estava acontecendo agora. Admitimos nossos limites, disseram os apresentadores abertamente, sem mais fingir que tinham controle da situação. Enquanto discutiam os acontecimentos urgentes, uma verdade se tornava impossível de evitar. Aquilo não era apenas mais uma onda de monstros. Era o começo de um apocalipse. Essa fenda estava numa escala que nem a associação conseguia lidar. Não era algum ajuste temporário de emergência como antes. Era uma atualização principal, algo fundamental e aterrorizante. Isso quer dizer que agora vão ter atualizações constantes? Aqueles números de level são mesmo reais? O equilíbrio do jogo inteiro entrou oficialmente em colapso. Em Northgard, o cinegrafista que estava gravando esse momento do Mana Recap congelou de repente. Então, sem aviso, ele se virou tão rápido que pareceu até violento, arregalando os olhos em puro choque enquanto esquecia completamente a transmissão e encarava o horizonte. O chat ao vivo explodiu na mesma hora. Por que ele parou? O que ele está olhando? Mas o cinegrafista, dominado pela cena diante dele, caiu em lágrimas de alegria ali mesmo atrás da câmera, emocionado demais para conseguir se explicar direito. Eles chegaram. Eles realmente chegaram. O resto da equipe só conseguia ficar ali de boca aberta. Aproximando-se à distância vinha uma procissão de lendas, figuras que qualquer pessoa do mundo reconheceria na hora. Na linha de frente estava Liu Eziol. Atrás dele marchavam os Archon Knights de Frost, os Mercenários das Sombras de Yuza, os Holy Paladins de Ona e os Magos da Torre. Eles avançavam como uma única força, uma aliança impossível que parecia ter saído direto de um mito. As forças mais poderosas do continente Arcana tinham se unido, e todas elas avançavam atrás de um único homem, o player Liu Eziol. A cena era tão esmagadora que parecia menos realidade e mais história sendo escrita diante dos olhos de todo mundo. A sessão de comentários enlouqueceu no mesmo instante.
Uau, eu tô mesmo vendo isso agora? As mensagens entravam mais rápido do que qualquer um conseguia ler, cada uma cheia de incredulidade, empolgação e emoção pura. Esses NPCs estão mesmo se movendo juntos? Isso só pode ser comando do Liu Xiao. Posso morrer feliz depois de ver isso. Acorda aí, equipe da câmera, filma o Liu Xiaonin agora. Todo mundo calma. Eu sabia que Liu Xiao conseguia mobilizar uma força militar desse nível. Os comentários batiam uns contra os outros numa enxurrada caótica, fazendo a tela parecer até que estava tremendo. A filial coreana tinha mergulhado em caos total, com todo mundo correndo em pânico, exceto Seo Nian e Junho Sa. Os dois estavam quietos diante dos monitores, imóveis e focados, com os olhos presos em Liu Xiao como se nada mais no mundo importasse naquele momento. O Nian sentiu uma onda de alívio no instante em que o viu ali. Junho Sa murmurou que, com um poder naquela escala, selar as fendas já não era mais só uma fantasia. Então ele se corrigiu, e sua voz ficou mais pesada. Não, é mais do que isso. Liu Xiao está mirando numa vitória muito além de qualquer coisa que imaginamos. Enquanto isso, Liu Xiao chegou ao objetivo. A partir deste momento, ele ordenou, exterminamos o Demon King de acordo com a estratégia. Sua voz era firme e absoluta, sem deixar espaço para dúvida. Aquilo não era uma investida imprudente. Era o começo de uma caçada calculada. Seo Nian soltou um suspiro atrás da tela. Bem naquele momento, dentro da fenda escura e aterrorizante, o castelo do Demon King se erguia ao longe, imenso e opressor, como um pesadelo ganhando forma sólida no meio de um mundo morto e distorcido. O sistema exibiu a composição da raid. Match-1 da Magic Tower. Os mercenários das sombras Ben, William e Sharon avançaram junto com o Holy Knight Commander Talin Eber e seus 18.000 cavaleiros. Do outro lado, monstros ferozes rugiam com uma fome selvagem, prontos para despedaçar todos eles. Mas antes que aquela maré engolisse o campo de batalha, os magos de Match-1 lançaram seu ataque, e o campo esplentou num caleidoscópio deslumbrante de fogo, luz e destruição total. Então o primeiro boss apareceu, e a fúria que saía dele era visível logo de cara. A própria presença dele distorcia o ar, deixando claro que aquilo não era um inimigo comum, mas um governante furioso entrando pessoalmente no campo de batalha. Demon King, Rank 67, Anduzias, Level 800. Por que os magos da torre estão aqui? Ele rugiu, com uma voz que fez o chão tremer sob eles. Enkari olhou para ele de cima com um desprezo frio, quase entediado. Eu já esperava isso, disse ele de forma seca. Magos de alto nível da torre não são adversários para se subestimar. Um subordinado soltou uma risada arrogante. Nosso mestre, Liu Xiao, está acima até deles como comandante supremo. Você realmente esperava menos do que isso? Agora eu entendo por que o comandante tomou essa decisão. Ben William riu abertamente, se divertindo de verdade com o caos enquanto magia após magia saía de suas mãos. Fazia tempo demais que eu não podia lançar magia com tanta liberdade, disse ele, quase parecendo revigorado pela carnificina. Então virou para os magos e perguntou se deviam ir imediatamente dar suporte à próxima fenda. Match-1 balançou a cabeça calmamente. Não se apresse, Sr. Ben. Ele apontou para o mapa e nomeou o próximo campo de batalha. O Castle of Depravity. Lockett e Arkon já estão lá, cobertos de sangue de monstro. A lista de raids daquele setor apareceu na frente deles. Flash Tower Magia BA, Shadow Mercenary Leak e os outros designados para aquele lugar já tinham entrado na luta, cada um posicionado para uma batalha que ficava mais violenta a cada minuto. Liu Eonhart, Commander Arkon e 100 cavaleiros tinham acabado de concluir a missão deles ali. Mesmo assim, o cenário ao redor deixava claro que a batalha tinha passado longe de ser fácil. Eles tinham acabado de massacrar o Demon King Rank 66, Cimeris, Level 820. Lockett rugia como uma fera enlouquecida no meio do banho de sangue. Não roubem minha presa, seus desgraçados imundos! A voz dele estava tomada por sede de batalha, e ele parecia mais um monstro do que os próprios demônios que estava cortando.
Archon ficou um pouco afastado, observando aquela demonstração berserk com uma mistura estranha de admiração e preocupação. Mesmo mantendo a compostura, seus pensamentos voltaram em silêncio para a coleira que o prendia ao seu senhor. Lord Lioisiol. Archon percebeu com uma clareza assustadora que, depois desta batalha, a presença esmagadora de seu mestre ficaria gravada para sempre na história de Arcana. A própria existência dele é o pilar que sustenta nossa paz. Se ele vacilar, o mundo inteiro vai começar a desmoronar. Esse pensamento ecoou com o mesmo peso insuportável que o próprio imperador já carregou eras atrás. Eu tentei imaginar o pior desfecho possível. Só de deixar os pensamentos irem tão longe já parecia pesado, como abrir a porta para um futuro que ninguém queria ver. Mas ele simplesmente fechou os olhos, recusando-se a deixar a história repetir a mesma tragédia de novo. Eu não consigo imaginar ele sendo esmagado por esse destino. Mesmo depois do conselho privado deles alguns dias antes, o imperador ainda não conseguia entender por completo o verdadeiro objetivo de Lioisiol nem o peso total por trás de suas decisões. A vitória sobre os demônios era inevitável. Mas a aniquilação total? Por que ele estava tão determinado a apagar a existência deles deste mundo? Ele não deu desculpas nem longas explicações, só um decreto tão frio que não deixava espaço para dúvidas. É necessário. Aquela expressão congelada no rosto dele não tinha sido um simples aviso. Tinha sido uma declaração silenciosa de guerra, do tipo que dizia para todos que esse conflito não acabaria até que alguma coisa fosse apagada por completo. Enquanto isso, no Hunting Castle, a composição era assustadoramente pequena. Lioisiol, Commander Marcelo e o mercenário das sombras Kishi. Até a alma de Oeon tremeu ao ver aqueles números tão escassos, porque a missão à frente parecia grande demais para uma força tão pequena. Então Lioisiol soltou casualmente uma ordem tão absurda que caiu como um trovão. Tragam a cabeça do Demon King antes que meu chá esfrie. Ele disse isso com uma calma tão absoluta que acabou ficando ainda mais assustador. Locket e a alma regalaram os olhos de puro horror. Com licença? Ele tá falando sério? A gente tá completamente ferrado. Mas então, bem no meio do grito interno de Lioisiol, um som familiar cortou a tensão. Ele reconheceu aquela presença na hora. Então vocês finalmente chegaram. Os outros levantaram a cabeça, confusos, bem quando sombras gigantescas passaram pelo chão e engoliram a luz do sol. Por um breve instante, parecia que o próprio céu tinha sido coberto por alguma coisa enorme. Locket ergueu devagar um dedo tremendo na direção do céu, chocado demais para fazer qualquer outra coisa. O braço inteiro dele tremia enquanto tentava apontar o que estava vendo. Que diabos é aquilo? Leviata? O nome saiu metade como pergunta, metade como uma oração apavorada, porque o que pairava sobre eles estava muito além da escala humana. Os olhos de Marcelo se estreitaram no momento em que ele viu aquilo. O reconhecimento veio quase na mesma hora, e a expressão dele endureceu com uma compreensão sombria. Airships, ele disse. Ele reconheceu o design imediatamente. Eram as obras-primas absolutas da engenharia dos anões. Lioisiol relembrou tudo o que tinha acontecido. Mesmo depois de derrubar a Godstart, o sistema se recusou a marcar a quest como concluída. Então a janela de atualização apareceu. Class Quest atualizada. The Fall of Ascon and the Demonters. O último Hunter precisa descobrir a verdade sombria por trás da Guerra Santa. Esse era o mistério central de todo o cenário de Mana Recap, o que significava que uma terceira força tinha manipulado a Guerra Santa das Sombras o tempo todo. Lioisiol já vinha suspeitando disso. E se ele estivesse certo, então os anões eram a chave para tudo. Foram eles que projetaram a arma definitiva de Ascon, a Machina Tower final. Esses eram os mesmos anões que um dia ficaram cara a cara com os próprios Demon Kings, até mesmo com o mais forte daquele trio aterrorizante, e sobreviveram tempo suficiente para deixar sua marca na história. Uma janela azul do sistema soou suavemente, confirmando a teoria que ele vinha perseguindo. Finalmente, o sistema tinha gerado a quest que ele esperava. Class Quest, The Ascon Frontline. Só aquelas palavras já carregavam o peso de um campo de batalha completamente novo. Objetivo:
ratificar o Tratado dos Anões. Conflito atual, Demon King Flaurus versus os Anões. Os parâmetros da missão surgiram um atrás do outro, deixando as apostas claras de forma brutal e mostrando que aquilo não era uma tarefa paralela, mas um ponto de virada. Junte-se à facção e lidere-os até uma vitória gloriosa. E assim, mais um fardo esmagador foi adicionado à crescente lista de quests de Liu Xiao, mais uma responsabilidade impossível empilhada em cima de tudo que já estava pressionando ele. Lockett apontou para uma embarcação em especial, com os olhos grudados na estrutura danificada dela. Mesmo de longe, parecia que ela tinha rastejado de volta do inferno. Esse airship parece que passou pelo inferno. O casco estava coberto de cicatrizes de uma guerra brutal, e a cena fez a alma de Oyeon se retorcer de dor. Olha só o nosso navio. A gente acabou pegando carona no Expresso dos Anões. Mas aquela embarcação destruída representava décadas e mais décadas de pesquisa e habilidade artesanal dos anões. Para um anão, um airship é tão sagrado quanto uma Magia Tower é para um mago. Toda a civilização deles apostou seu orgulho e sua sobrevivência em lutar contra o Demon King, e a prova dessa determinação estava bem ali diante dele. Liu Xiao soltou um leve sorriso e apertou ainda mais o assunto. Exceto que, eu não esqueci o antigo pacto. Notificação. Facção selecionada, Alliance of Iron. Com isso, ele finalmente baixou parte da guarda. Nunca mais vou questionar o orgulho de vocês. Mas então uma janela vermelha de aviso se acendeu de repente diante dele, e o sangue sumiu do rosto dele no mesmo instante. Alerta! Demon King Flaurus marcou sua facção para a morte. Uma horda de monstros despencou quase imediatamente. Eles vieram caindo como uma tempestade viva, enchendo o ar com gritos, garras e intenção assassina. Todos, se espalhem. Eu vou abrir um caminho por esse pesadelo. A ordem soou afiada e clara. Era hora de arrancar a cabeça de um Demon General, e ninguém ali podia interpretar errado a intenção por trás daquelas palavras. Marcelo soltou sua magia sem o menor traço de hesitação, e uma única magia devastadora apagou um enxame inteiro de feras com um só golpe. A explosão iluminou o campo com uma beleza destrutiva brutal, deixando apenas ruína onde os monstros estavam. Liu Xiao ficou no meio da carnificina, calmo e imóvel. Ele está nos observando através desses fracotes, murmurou, já certo de que os olhos do inimigo estavam escondidos por trás dos monstros descartáveis que inundavam o campo. O ar de repente ficou pesado, como se algo vasto e majestoso tivesse entrado no campo de batalha. A aura de um verdadeiro rei tinha chegado. Liu Xiao iniciou a sequência sem perder um segundo. Skill ativada, Natural Predator. Item selecionado, Corrupted Priest Robes como tributo. Skill ativada, The Grand Exorcism Ritual. Cada linha do sistema apareceu com uma certeza afiada, e juntas formaram os primeiros movimentos de algo perigoso e calculado. Ele estava forçando a invocação de um traço do passado de Demon King Flaurus para o presente. Então a cena voltou algumas horas, para o lendário Garnet Hall da Magia Tower, onde os preparativos para aquele momento tinham realmente começado. O guardião anunciou, líder de equipe Liu Xiao, você é o último. A alma de Oyeon olhou ao redor em choque diante do Garnet Hall, o cofre que guardava os artefatos mais absurdamente divinos da torre. Normalmente, os materiais eram simplesmente enviados ao laboratório dele. Era a primeira vez que ele entrava com os próprios pés na câmara mais sagrada da torre. Só espero que ainda tenha sobrado algum equipamento lendário, pensou ele enquanto olhava o registro. Mas todo mundo já tinha levado as armas mais absurdas do cofre. A alma de Oyeon vagou sem rumo até o que restava. The Illusion Gold Idol. The Miniature Manosa. The Sage's Staff. Até as sobras pareciam grandiosas demais para alguém que ficou tanto tempo do lado de fora. Depois de ficar excluído por tanto tempo, até essas sobras pareciam empolgantes. Será que tinha alguma coisa ali que ele realmente pudesse usar? Então Liu Xiao estendeu a mão e pegou um pedaço de pano simples. Eu escolho isto. A alma duvidou da decisão na mesma hora, mas Liu Xiao apenas sorriu como se já enxergasse um valor que ninguém mais via. Isso já é mais do que suficiente,
disse ele. A alma quase chorou vendo aquilo que parecia loot de lixo. Era trágico mesmo, mas a realidade triste era simples. Os outros artefatos superavam demais o level atual dele e só o matariam se ele tentasse forçar o uso. De miniatura Manosa exigia level 820. Tentar usar aquilo agora significaria morte instantânea. Até o Idol exigia level 800. Sim, aquelas relíquias eram tesouros, mas tesouros feitos para alguém que já estava num patamar completamente diferente. De volta ao presente, Demon King Flaurus finalmente se materializou diante deles. Um Demon Hunter, disse ele, com a voz pingando deboche. Eu aplaudo sua arrogância por ousar me invocar diretamente. Só a aparição dele já fazia o campo de batalha parecer menor. Rank 64. Demon King Flaurus. Level 850. O sistema exibiu a informação com uma precisão gelada, fazendo a ameaça impossível diante deles parecer ainda mais real. Um humano frágil realmente acredita que pode caçar um rei? Ele zombou, ridicularizando abertamente a fraqueza deles. O tom dele estava cheio daquele desprezo que só uma criatura convencida da própria superioridade absoluta consegue mostrar. Aquela Machine Tower pode ser um incômodo para os meus subordinados, mas diante de um Demon King, tudo é apenas presa. Flaurus jogou a cabeça para trás e riu. Agora eu vou mostrar a vocês como é um verdadeiro predador no topo. A arrogância na voz dele era tão monstruosa quanto o próprio poder. Mas Liu Xiao nem piscou. Em vez disso, olhou direto para o Demon King e respondeu no tom mais frio possível. Você é feio e fala demais. O insulto acertou com uma simplicidade brutal. A expressão do Demon King se distorceu na mesma hora. Ele perdeu o controle instantaneamente, e toda aquela zombaria régia desabou em fúria pura no espaço de um piscar de olhos. Seu miserável insolente! Flaurus ergueu o arco enquanto energia sombria estalava violentamente ao redor dele, e o poder se acumulava tão rápido que até o espaço próximo começou a se distorcer. Você realmente escolheu me enfrentar sozinho? Vai se arrepender dessa decisão mais profundamente do que consegue imaginar. Liu Xiao reconheceu a técnica na mesma hora. Era Storm Arrow, uma skill feroz e rápido bastante para rasgar o campo de batalha como uma ventania cortante. Ele passou por ela com uma facilidade absurda, como se já soubesse que o ataque estava vindo. Até eu sabia que isso era um absurdo. O anel no dedo dele brilhou com força, e foi exatamente por isso que eu empilhei todos os buffos do jogo sem segurar nada. Um alerta do sistema Soul. O Seal of the Wind tinha sido ativado, e seu tempo de recarga era de 24 horas. Isso significava que não haveria segunda chance, então aquele era o momento de liberar absolutamente tudo. Todo o dano mágico foi dobrado por 1 minuto inteiro. Além disso, como as magias elementais já estavam armazenadas com antecedência, ele podia pular completamente a etapa do encantamento e dispará-las no instante que quisesse. Liu Xiao reuniu sua mana com foco absoluto. O White Feather Cloak de nível Master PS permitiu que ele liberasse instantaneamente uma tempestade implacável de magia elemental armazenada. O efeito do item ativou perfeitamente, e graças ao status estético de Master PS, sua sorte disparou para um nível absurdo. Flaurus travou no lugar, visivelmente chocado com o pico repentino de poder que inundou o ar. Que poder é esse? Flaurus mal conseguiu forçar as palavras para fora, com a voz tremendo. A mana de Liu Xiao estava sendo drenada numa velocidade assustadora, mas mesmo assim ainda era mais do que suficiente para derrubar um rei de baixo escalão. Aquilo já passava muito do exagero. Agora era hora de ele pagar o preço completo pela própria arrogância. Asas brancas puras explodiram das costas de Liu Xiao numa explosão cegante de luz, e naquele instante ele estabilizou a mente por completo. Grandfell Claudiarpeus Romeu. Um nome envolto num orgulho tão elevado que jamais permitiria a ele tremer diante de algo tão inferior quanto um demônio. Eu já tinha engolido todos os elixires milagrosos do meu inventário. Um aumentava o poder mágico por 1 hora, outro dava uma pequena regeneração de mana por 3 horas, e um último concedia um enorme aumento de mana por 30 minutos inteiros. 100 magias elementais estavam totalmente carregadas, fixadas no lugar e prontas para serem liberadas.
Agora mesmo, eu me sentia completamente invencível. Pode se preparar, porque eu estava prestes a fazer chover destruição suficiente para deixar marcas por um século inteiro antes mesmo de abrir meu próprio domínio pessoal. Aquilo era mais do que um ataque. Era um aviso e uma declaração de guerra clara. O único motivo de eu ter escondido isso até agora era porque Marcelo ainda estava ajoelhado no santuário, carregando o peso de sua penitência em memória do enigmático Elder Magé, Senius. Grandfel Claudiarpeus Romeu, o último descendente sobrevivente da linhagem Izan, agora estava de pé como um dos grandes pilares da Magic Tower. Um dos seus tinha sido massacrado pela mão de um demônio. No momento em que aquela lembrança voltou à tona, as chamas da batalha rugiram ainda mais forte dentro dele. Ele entendia bem demais esse tipo de perda e sabia o quão esmagadora aquela dor podia ser. O olhar dele se afiou até parecer mais feroz do que nunca. Um orgulho tão alto jamais permitiria fracasso. Então, numa tentativa desesperada de virar o jogo, Demon King Flaurus lançou outro ataque brutal. Lioisiol respondeu apenas com um resmungo frio. Você cometeu um erro fatal. O demônio, jogado na lama e tremendo de medo, só conseguiu gaguejar em incredulidade. Impossível. Nunca ouvi falar de um Demon Hunter como você. Mesmo no meio da recuperação da própria mana, ele não hesitou em corrigir a criatura. Isso não é uma caçada. Sua voz ficou mais baixa, virando um sussurro tão frio que parecia que a própria morte tinha se inclinado para falar. Minha regra absoluta é aniquilação total. Para Grandfel Claudiarpeus Romeu, aquilo não era simples vitória. Era domínio absoluto, esmagador e incontestável. Carne virou pó enquanto onda após onda de bombardeio caía sem o menor traço de misericórdia. Demon King Flaurus foi engolido por uma tempestade infernal de agonia, com o corpo sendo queimado sob a força implacável do ataque. Veneno rasgou suas veias, gelo roeu sua alma, hemorragia drenou sua vida, e a agonia despedaçou o que restava da sua mente. A paralisia prendeu seu corpo no lugar, a escuridão engoliu completamente sua visão, o confinamento absoluto esmagou qualquer esperança de fuga e, então, com um golpe final, o próprio tecido do espaço explodiu ao redor deles. Aquele poder não parou em destruir seu corpo. Também esmagou seu espírito, pulverizando até sua vontade de continuar existindo. O grito do Demon King ecoou como uma maldição lançada à beira da morte, só para ser completamente engolido pela luz cegante que o consumiu. As próprias sombras se contorceram quando a alma do Demon King começou a se desintegrar. Por mais desesperadamente que ele lutasse, foi varrido como poeira diante de uma tempestade divina no alto acima do castelo. Assistindo aquele ataque sem fôlego e sem misericórdia, Lux não conseguiu fazer nada além de soltar um gemido chocado de incredulidade. Meu Deus, nosso mestre é completamente sem coração. Sério, como é que alguém deveria esquivar de um combo desses? Em outro lugar, ao sentir o perigo que se aproximava finalmente recuar, Marcelo soltou um longo suspiro de alívio. Como esperado deles, pensou. Saber que a retaguarda estava em mãos tão capazes permitiu que ele se firmasse de novo. O céu sangrou em vermelho enquanto uma besta colossal de aço rugia ao ganhar vida. Motores gemiam, correntes batiam, e juntos formavam uma sinfonia sombria de morte, anunciando a chegada de um antigo airship enquanto ele rasgava as nuvens. Anúncios urgentes ecoaram por toda a supostamente impenetrável Iron Fortress, com vozes cortantes atravessando o ar pesado como alarmes antes da batalha. Lord Trailwalker, os reparos foram concluídos. Finalmente podemos voltar para a luta. A empolgação estalou no ar no instante em que o relatório chegou, e quando a ordem foi dada, os olhos dele brilharam com um orgulho feroz e ardente. Muito bem, rapazes. Agora conduzam essa besta de ferro para fora do trovão e direto para o coração da tempestade. Então, de uma vez, um grito cortou o barulho. Parem o fogo! O timoneiro travou e apontou freneticamente para a distância. Olhem lá! Que diabos estava acontecendo lá embaixo? Parecia que o próprio julgamento divino tinha despencado dos céus. A fortaleza das trevas nem teve tempo de gritar antes de ser apagada, vaporizada de forma tão completa que virou menos do que cinza. O continente inteiro estremeceu com o choque.
Onde aquela fortaleza antes estava, não restou nada além de um vazio oco. Foi o exato instante em que o Demon King perdeu tudo, uma cena tão impossível que parecia desafiar a própria lógica. O subordinado de Trey Walker só conseguiu rugir numa euforia selvagem e incontrolável. O castelo do Demon King estava desabando em ruínas. Antes mesmo que qualquer um pudesse recuperar o fôlego, Trey Walker se levantou para testemunhar com os próprios olhos aquele milagre histórico. Todo o clã dos anões soltou um suspiro coletivo. O quê? A fortaleza do Demon King caiu. Não havia espaço para hesitação. Os anões entraram em ação na mesma hora. Isso é verdade? Todos para seus postos. Preparem as armas de cerco. Paraquedistas, fiquem prontos. Catapultas, preparar agora. Quero um relatório completo da situação imediatamente. Trey Walker agarrou o leme com as próprias mãos, e no meio do caos um subordinado tremendo conseguiu soltar algumas palavras, dominado pelo espanto. Não, isso não pode ser. E ainda assim, só havia um ser que eles conheciam capaz de esmagar um Demon King daquele jeito. Um por um, todos os olhares se voltaram para uma silhueta que todos reconheceram. Enquanto encaravam as costas daquele jovem, a mesma pergunta tremia nos lábios de todos. Será que era mesmo ele? Não o grande rei dos anões, nem algum dragão lendário, mas aquele que eles um dia descartaram como nada além de um diabinho. Lá naquele caos de muito tempo atrás, um pequeno demônio retorcido tinha se aproximado, tentando pingar veneno direto no ouvido do seu mestre. Os humanos temem nossa habilidade artesanal, mestre, mas o medo deles só se iguala à inveja. Eles são criaturas imundas. E sabe o que mais estes meus olhos conseguem ver? O ar ficou pesado e sufocante enquanto a tensão aumentava ao redor deles. Enquanto os súditos leais do rei tremiam de medo, uma alma corajosa ainda deu um passo à frente e ousou falar. Vossa Majestade, eu imploro, não dê ouvidos à língua venenosa daquele demônio. Mas o rei silenciou o apelo com um único gesto brusco da mão. Notícias do mundo exterior raramente chegavam aos salões isolados deles, e então a história começou a se revelar em pedaços baixos e aterrorizantes. Uma montanha majestosa tinha sido corrompida. Aquele pico outrora grandioso definhou sob uma intenção maliciosa até não sobrar nada além de uma casca vazia, um fantoche puxado por fios invisíveis, reduzido a nada mais do que um brinquedo do diabo. Nas profundezas da sombra, os olhos do rei brilharam num amarelo doentio, queimando com uma luz assustadoramente parecida com o fogo do inferno. Uma risada rouca e distorcida ecoou pela câmara, anunciando o despertar de um pesadelo. Enquanto seu povo tremia lá embaixo, o rei corrompido pronunciou um decreto tão frio que parecia uma voz surgindo da sepultura. Traição. Que palavrinha conveniente. Se alguém ofender meus olhos, rotulem como traidor e massacrem todos. Mas mesmo no meio de sangue, fogo e cinzas, um milagre atravessou aquele desespero sufocante. Um Demon Hunter solitário apareceu como se tivesse surgido do nada, ficando sem medo diante do rei caído e do monstro que o manipulava. Na mesma hora, o demônio soltou um grito tão insano e violento que fez o ar estremecer. Seus olhos vermelhos sangue prometiam nada além de aniquilação. Veias saltavam pelo corpo como se fossem explodir a qualquer segundo, e a fúria que ele liberava parecia forte o bastante para sacudir os alicerces da própria realidade. O ódio sibilou por entre seus dentes. Você é da linhagem Ascon. Que todos vocês apodreçam no inferno. E enquanto aquela batalha que abalava a terra se desenrolava, uma voz começou a recontar a lenda por trás dela. Aquele garoto derrotou o demônio e devolveu nosso rei ao seu verdadeiro eu. Foi a partir daquele momento que um novo capítulo na história dos anões foi gravado em pedra e lembrado por gerações. Desde aquele dia fatídico, o clã dos anões ficou ligado por um juramento sagrado de sangue a House of Ascon. Aquilo nunca foi algo tão frágil quanto tinta secando no papel. Foi um voto forjado no próprio aço. Torres mecânicas surgiram por todo o continente para honrar aquele laço e o legado por trás dele. Mas a paz é frágil, e em pouco tempo a escuridão voltou, trazendo notícias amargas. Quando a Holy War começou, os anões receberam o relatório devastador de que a House Ascon tinha sido exterminada.
A incredulidade virou fúria num instante. Impossível! Como os céus poderiam permitir algo assim? Achamos que finalmente tínhamos recebido uma chance de pagar nossa dívida. Mas a Church of the Gods e seus aliados nos abandonaram praticamente da noite para o dia. Parecia uma crueldade saída direto de uma história distorcida de Llewellyn, e até a mancha da suposta traição de Ascon já tinha sido lavada. Não podíamos mais nos dar ao luxo de confiar cegamente na raça humana. Um suspiro cheio de luto se espalhou pelo salão enquanto eles aceitavam aquela verdade brutal. Será que até os deuses ainda conseguiam distinguir homem de monstro? Enquanto os portões se fechavam lentamente rangendo, a raça dos anões se viu mais uma vez encarando a ameaça da extinção. E ainda assim, naquele abismo de desespero, uma figura de cabelos prateados deu um passo à frente. Para os anões, ver suas costas era como enxergar um farol de salvação cortando a escuridão. Lágrimas embaçaram a visão deles quando finalmente o encontraram. Demon Hunters Phaser chorou lágrimas de sangue e luto por seu povo, tendo acreditado por tanto tempo que o salvador do seu clã tinha se perdido para sempre nas areias do tempo. Mas a gratidão não era a única coisa brilhando em cada olhar. Um sobrevivente de Ascon ergueu os olhos com uma ganância crua e sem disfarce queimando no rosto. Para ele, a aeronave de Grandfell Claude Arpeus Romeu não era um milagre nem um símbolo de salvação. Era um tesouro, um prêmio tão deslumbrante que parecia implorar para ser roubado. Ele estava praticamente babando diante de uma obra tão magnífica e de uma engenharia tão impossível. A pura beleza da embarcação só fez a ganância dele aumentar ainda mais. A Ilok se aproximou, estreitando os olhos e lançando para ele um olhar de lado, meio desconfiado. Ela sorriu de um jeito que era metade aviso e metade deboche brincalhão. Você sabe de quem é esse navio, né? Se continuar olhando assim, vai acabar pedindo para apanhar até perder os sentidos. Tem certeza mesmo de que isso é uma boa ideia? O coração dele bateu no peito como um tambor de guerra. Claro que era perigoso. Assustado, ele limpou a boca às pressas e engoliu a própria ganância. Foi então que botas pesadas pisaram na poeira, levantando uma névoa fraca na luz tremeluzente, e Grandfell Claude Arpeus Romeu falou com uma autoridade absoluta, impossível de questionar. Não tenham medo. Eu já me preparei para qualquer desfecho possível. A voz dele não vacilou nem por um instante. Mesmo assim, enquanto o vento uivava ao redor como um aviso vindo do próprio campo de batalha, sua mana já tinha chegado ao fundo do poço. Ainda assim, ele seguiu em frente com a imponência de um rei voltando da guerra, com os olhos mais frios que gelo de inverno. Grandfell Claude Arpeus Romeu abaixou a voz e murmurou, está na hora de voltar. Estou completamente esgotado. Mesmo tão exausto que parecia um homem andando na beira da morte, sua presença ainda dominava todos naquele lugar. Vamos descansar. Enquanto essas palavras calmas pairavam sobre um lado do campo de batalha, relatórios desesperados soavam como alarmes ensurdecedores no castelo do Lust Demon King. No castelo do Hunting Demon King, a voz inocente de um novato tremia de medo ao perguntar, veterano, o que exatamente eu estou vendo agora? Choque e terror se chocaram no ar, e o veterano ao lado dele apertou a própria bochecha com tanta força que chegou a doer. Isto não é um sonho. A resposta saiu dura e tensa. Se ao menos um daqueles castelos cair, a terra acabou. Mesmo com o apoio da Magic Tower, o que tinha acabado de acontecer foi rápido demais para fazer sentido. Relatório após relatório inundou os canais, e o servidor inteiro mergulhou num silêncio total sob o peso daquela notícia. O castelo do Demon King tinha caído em apenas 10 minutos. Aniquilação total. Era a única expressão que alguém conseguia usar. O Hunting Castle tinha sido apagado por um grupo de apenas 3 pessoas, e o absurdo daquilo fez o coração de todo mundo bater ainda mais forte no peito. Então, por fim, um longo suspiro de alívio rompeu a tensão que pairava sobre todos. Um homem adulto caiu no choro e soluçou como um recém-nascido que finalmente tinha sido puxado de volta do abismo. Eu achei que tinha acabado pra gente. Eu realmente achei que esse era o fim. A voz dele falhava enquanto chorava. O diretor estava certo. Player Lewis Yall realmente era a resposta para as nossas preces. Eu sinceramente achei que todo mundo ia morrer.
Ele se moveu como alguém capaz de ver o futuro antes mesmo de ele acontecer. Nem a inteligência artificial de supercomputador conseguiu prever um resultado desses. A sala inteira se encheu de espanto, admiração e algo perto de reverência, antes que os gritos de comemoração explodissem como um vulcão. Braços se ergueram no ar enquanto todos celebravam o que parecia um verdadeiro milagre. Papéis voaram por toda parte como confetes numa tempestade de vitória. Nós sobrevivemos. A humanidade vai viver mais um dia. O nome Liu Xiao começou a passar de boca em boca com um peso e um respeito totalmente novos. Nós subestimamos ele. E feio. E então, como se o próprio mundo quisesse responder, o céu se abriu por completo. Uma luz sagrada atravessou as nuvens enquanto a aeronave solitária navegava pelo azul infinito lá no alto. Era o tipo de cena que as pessoas jurariam existir só em uma história lendária de Llewellyn, não na realidade. Sveiser e os outros não conseguiram fazer nada além de encarar a misteriosa mensageira, assistindo em silêncio, sem nem respirar direito, enquanto o impossível se revelava diante deles. Os olhos deles estavam arregalados com uma mistura de curiosidade, admiração e algo próximo de um medo instintivo. Ela é a emissária do caçador de demônios. As palavras saíram em voz baixa. Quem imaginaria que a última sobrevivente de Ascon era, na verdade, uma aventureira? Então a mensageira apareceu por completo, com a figura banhada numa luz celestial que a fazia parecer quase intocável. Ele enxerga os fios do destino. E quando as estrelas se alinharem, nós nos encontraremos de novo. As palavras permaneceram no ar gelado como uma promessa. Perto dali, alguém fechou o punho tremendo com tanta força que parecia que as unhas iam cortar a própria palma. Ele derrotou um Demon King sozinho e ainda comanda espíritos de alto nível. Nós nem temos qualificação para julgar alguém desse calibre. Ninguém rebateu. O próprio mundo parecia estar trocando de marcha, avançando para uma nova era que nenhum deles ainda entendia por completo. Sveiser ficou junto à janela, olhando em silêncio para fora, perdido em pensamentos enquanto a luz tocava o vidro. Por causa do que você fez, o destino deste continente foi reescrito. A voz dele era baixa, mas firme. Quando nos encontrarmos de novo, eu mesmo farei o discurso da vitória. Mas enquanto ele dizia isso, o mundo real já estava explodindo em notícias. A informação se espalhou mais rápido que um vírus, pulando de uma tela para outra. Onde quer que as pessoas olhassem, viam relatos de um milagre. As bestas demoníacas começaram a enfraquecer. As taxas de surgimento despencaram de forma brusca, quase inacreditável. O Demon King morreu. Essa única frase se espalhou como fogo em palha seca. Os servos do inferno se dispersaram em pânico e desapareceram como se estivessem fugindo para o próprio vazio. Players do mundo inteiro desabaram de alívio, alguns rindo, outros chorando, outros apenas respirando como se tivessem esquecido como fazer isso. Agora a gente finalmente pode respirar de novo. Até os apresentadores do noticiário pareciam mais leves do que em anos, e um deles virou para o colega com uma alegria aberta brilhando no rosto.